Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos, já estamos no ar com o Caminhos de Luz aqui pela Sim TV. Hoje convidamos a você a assistir mais esse programa que vai tratar de um assunto muito curioso, desconhecido por muitos, né? E que aguça a curiosidade de todos nós, que é o magnetismo humano. Já ouviu falar? Gente, a física, essa parte do magnetismo aqui na Terra é estudada pela física como sendo o responsável pelos estudos de materiais capazes de atrair ou repelir outros que ocorrem com materiais eletricamente carregados, chamado ímãs. Mas como é no magnetismo humano? Será que é a mesma coisa? Então convidamos você a conhecer, a desvendar, né, mais informações e tudo também à luz da doutrina espírita. E quem vai tratar desse assunto é um estudioso conhecido por todos nós, que é o nosso querido amigo Jacó Melo, engenheiro civil, escritor, conferencista espírita, compositor, cantor, com 14 obras publicadas, sendo a primeira dela O Passe, publicada pela Federação Espírita Brasileira, que tornou-se um best-seller. Tem também outras obras traduzidas para o inglês, já tem lançado 3 CDs, ou seja, ele tem muito a nos passar. Mas agora convidamos você a pensar em Deus, em Jesus e fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, daqui a pouquinho a gente volta com Jacó Melo falando sobre magnetismo humano. Bem, gente, já voltamos. Como dissemos no bloco anterior, vamos conversar hoje com um querido amigo. Ele já esteve aqui falando de assuntos extremamente relevantes, como a depressão. É um profundo estudioso do espiritismo e do magnetismo, que é o assunto que a gente vai tratar neste programa, que é o nosso querido amigo Jacó Melo. Bom dia, que bom reencontrá-lo. Muito bom, Gisete. Bom dia a você, bom dia a todos. É uma maravilha estar aqui. Maravilha para nós. E outra coisa, Jacó, estava sendo muito aguardada. A gente estava divulgando, que você viu, o pessoal estava perguntando. Então, chegou o momento. Que bom. Jacó, a gente começou na introdução do programa falando sobre esse magnetismo na Terra pela questão física, né? De acordo com as leis da física. E de acordo com as leis da física, nesse magnetismo, os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Isso acontece no magnetismo humano? Aí vai depender do ângulo que se queira tratar da questão. Quando Allan Kardec, ele entrevistando os espíritos e juntando o conhecimento que ele tinha de magnetismo, ele coloca de que é preciso que uma molécula sã substitua uma molécula maçã. De uma certa forma, era a imagem desse magnetismo convencional. Mas quando uma pessoa tem uma necessidade de fluidos, o emissor do fluido, quanto melhor afinado ele estiver, portanto, quanto melhor concordância houver entre os dois, melhor será a transferência. Então, o magnetismo animal, conforme conceituou o Mesmer, ou o humano, que é o mais usual hoje em dia, esse magnetismo, ele tem diferenças básicas do que seria o magnetismo mineral, o eletromagnético, porque ele não tem uma regra fixa. A depender do ângulo em que você observe, ele se parece ou não com o magnetismo convencional. E o que seria, então, Jacó, o magnetismo propriamente dito? Bom, o magnetismo também aí tem 2 ângulos para se observar. O magnetismo enquanto ciência e o magnetismo enquanto trânsito de energias. Como ciência, o magnetismo animal estuda todo esse trânsito dessas energias que também recebeu o mesmo nome, que é magnetismo. Neste segundo caso, o magnetismo é a possibilidade que nós temos de fazer essas trocas de energias que são chamadas vulgarmente de energias vitais.
E nem sempre o conceito de que alguém tem obrigatoriamente que dar para o outro, também esse conceito não é tão fechado. Porque tem algumas pessoas que estão descompensadas porque estão com excesso. E vem então o magnetizador não para colocar mais, mas para, de uma certa forma, estruturar, organizar e até absorver, extrair, retirar algum excesso de fluido. Toda essa operação, desde o que é chamada imposição de mãos, a cura pelas mãos, a manipulação, tudo isso é o conjunto que recebe o nome de técnicas de magnetismo e que na prática, na vivência do dia a dia, se chama vulgarmente de magnetismo. Quando a gente estuda no livro dos médiuns, mediunidade de efeito físico, a gente escuta muito falar no ectoplasma, né? Que é aquele composto onde se fazem materializações e tudo. O ectoplasma é a mesma coisa do magnetismo? É a mesma coisa? É muito comum mesmo essa pergunta. As pessoas querem ter uma definição mais própria. O magnetismo, ele é todo o conjunto de técnicas e todo o conjunto de energias. Dentro dessas energias existe uma muito específica chamada ectoplasma. O ectoplasma é magnetismo dentro deste ângulo, sim. Mas o magnetismo não pode ser confundido apenas com o ectoplasma, porque ele é muito mais, a amplitude dele, a abrangência é muito maior. O pensamento, a gente pode dizer assim, por exemplo, a questão quando a gente fala de fluido ou de vibração, pode também ser introduzido no magnetismo ou não? Ele é introduzido, porque quando o magnetismo usa pelo menos duas grandes forças, a vontade e a própria energia vital de quem tem, a vontade você desenvolve por exercícios da mente. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem no capítulo A Fé Transporta Montanhas, em que no final um espírito que se identifica como espírito protetor, ele diz: tudo isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Logo, as faculdades humanas estão associadas ao pensar e à elucubração que vem a partir daí. Então, o magnetismo tem sim total vínculo, total ligação com o pensamento. Jacó, você que viaja muito, a gente sabe que você faz palestras, Jacó faz palestras não só aqui no Brasil, gente, mas fora do Brasil, Canadá, Estados Unidos. Como você tem visto o sentido, o desenvolvimento do espiritismo e do magnetismo mundo afora? Olha, felizmente parece que começa a andar, ainda é muito tímido, mas começa a andar no que diz respeito ao magnetismo. Como particularmente eu tenho contato com muita gente, e não só do Brasil, mas do mundo todo, eu tenho recebido de uma forma quase que eu poderia dizer até avassaladora, um volume de consultas, de convites, algo que eu infelizmente não consigo dar conta. É muita gente que de repente está despertando para algo que nunca deveria ter adormecido. A grande virtude que eu vejo é porque com o ressurgimento do magnetismo, da forma como começa a ser pensado, obrigatoriamente o espiritismo vai ter que abrir outra vez, porque eu tenho uma visão muito pessoal de que eu vejo o movimento espírita indo para um fechamento. Quando a proposta básica de Allan Kardec era exatamente a oposta, era uma abertura total. E eu fico meio receoso quando a gente está querendo fazer um movimento extremamente dirigido, extremamente pontual, extremamente, sabe, muito fechado, e isso não é muito bom. Como eu viajo muito, eu encontro nitidamente os grupos que estão fechados e vão fazer questão durante muito tempo de não se abrir. Mas tem outros que dizem, olha, apesar de que nós estávamos travados, é hora de destravar tudo. E o magnetismo vai desempenhar um papel fabuloso nesse cenário. A que você atribui, no caso, esse fechamento do estudo do magnetismo? O que se pode? Por que aconteceu isso? Allan Kardec, inclusive, preconizou uma coisa muito grave. Ele disse que magnetismo e espiritismo são duas ciências gêmeas. Ele usa essa expressão na revista de janeiro de 1869, sendo que 2 meses depois ele desencarnaria. Então, no final da vida, ele ainda continuava mantendo o que ele já tinha dito na questão 555 do Livro dos Espíritos, que são duas ciências iguais. Ora, na hora que Allan Kardec mantém isso, e ele diz assim, se uma das duas, espiritismo ou magnetismo, chamando, portanto, de ciências, se uma das duas não quiser se imobilizar, não se afaste da sua congênere. Ou seja, se alguma se afastar, ficará imobilizada. O que foi que aconteceu com o magnetismo? O magnetismo demorou muito a aceitar as ideias espíritas, que ela na época, lá na França, na Europa como todo, elas vieram junto com uma ideia de espiritualismo muito complicado. Então, os cientistas da época confundiam o espiritismo com o espiritualismo e resolveram abrir mão dos dois.
O Barão de Potê, que foi inclusive um dos mestres de Allan Kardec, só no final da vida foi que veio entender e aceitar. Então, a gente teve que o magnetismo quis sair totalmente isolado de religiões e de espiritualismo. Deu no que deu, apagou-se. E o espiritismo surge tendo o apoio, inclusive dito textualmente por Allan Kardec, que o espiritismo se apoiava no magnetismo. Ora, na hora que eu apoio no magnetismo e eu tiro o magnetismo, isso aqui, no mínimo, ia acontecer o que ele falou, vai ficar imóvel. A mim me parece um exercício de mente muito difícil tentar entender o porquê que o espiritismo largou o magnetismo. Era muito difícil. Mas como eu tenho tido um trabalho, não necessariamente de tradução, mas de revisão de tradução de obras clássicas, aí eu começo a perceber. O problema é que o meio espírita, com medo de encarar como o magnetismo atua, preferiu dizer, vamos deixar esse assunto quieto para ninguém mexer. Vou lhe dar só um exemplo bem simples. A gente pega e é tido como, normalmente se diz isso, como é um desvio doutrinário, se a gente magnetiza uma água, isso aqui é doutrinariamente correto. Mas se você pega um copo sem água e quer magnetizar o copo, isto não é doutrinariamente correto. É o que se diz, é o que se aprende. Quando a gente vai aos clássicos do magnetismo, todos, desde Mesmer, de Potê, Deleuze, Marquês de Puységur, todos eles dizem que é possível. E aí ficaria um impasse. Bom, eu estou dizendo que não é possível. Inclusive, eu não digo de onde eu tirei a informação de que não é possível. Mas eu digo que não é possível, porque é antidoutrinário. E aí todos os clássicos dizem que é possível. E eles faziam, não necessariamente magnetizar um copo sem nada, mas a própria tina de Mesmer, o que era? Era uma tina que tinha algo magnetizado lá dentro. E não era magnetismo animal, não era magnetismo elétrico, não era magnetismo de ímã, era um magnetismo humano. Ora, como é que eu digo que isto é antidoutrinário, mas os livros clássicos dizem que isto é correto? E aí ficou um julgamento aí um pouco solto. O que é antidoutrinário? Eu costumo até brincar dizendo assim, engenharia civil é antidoutrinário, porque não existe um espiritismo de engenharia civil. Psicologia também, apesar de que está muito próximo. Cozinhar também é algo antidoutrinário, ou seja, tudo no mundo é antidoutrinário. Porque o que é doutrinário? É o que faz parte do corpo de uma doutrina. Ok, mas dentro do corpo de uma doutrina, onde foi que surgiu a magnetização ou a fluidificação da água? De onde foi que surgiu isso? Exatamente do magnetismo. Que Allan Kardec começa a falar de magnetismo, só para dar uma posição bem definida, a partir da questão 33 do Livro dos Espíritos. Se é que eu quero desconsiderar a introdução, porque na introdução ele já diz, eu já tinha 35 anos de experiência. Então este homem falou, os Espíritos ratificam isso ao longo de todas as obras, mas nós, por algum motivo, resolvemos deixar esse assunto parado. Vendo essas obras antigas, eu digo, agora eu estou começando a entender. Fica difícil eu dizer que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, mas os livros clássicos, todos podem. Aí você diz, bom, então deixa esse negócio de lado. Como Allan Kardec sugeria, por exemplo, vai ter o católico espírita, o protestante espírita, o judeu espírita, aí a gente diz assim, eles vão se tornar espíritas. Não, não foi isso que Allan Kardec falou. Allan Kardec falou que o conceito espírita é tão amplo que qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer mente irá se envolver. E, portanto, você pode ser um católico com total fundamentação espírita, sem ser espírita. E assim sucessivamente. Quando eu falei ainda há pouco que a gente vê uma espécie de fechamento, é exatamente essa contramão de por onde Allan Kardec andou. Quando ele diz que o espiritismo está aberto, ele estaria aberto para tudo. Por exemplo, eu sou convidado para participar de uma reunião ecumênica. Ai, que bom, chamaram um espírita para ir para uma reunião ecumênica. Mas se eu faço um congresso espírita e chamo, por exemplo, um pastor protestante, mas isso é ridículo, como é que você faz um evento espírita e chama um protestante? O que é ecumenismo, afinal de contas? O que é dar mãos? Essa proposta, Allan Kardec via de uma forma totalmente diferente. Então, esses nossos dilemas são os dificultadores da nossa prática real. Mas se a gente pegar, você falando aí nessa questão do magnetismo, vamos pegar de corpos inertes como o copo. A questão do processo, da mediunidade física, por exemplo, quando você dá vida momentaneamente a uma mesa, faz levitar, faz mexer, não é esse mesmo princípio, não? É exatamente o mesmo princípio, tanto que tem Hermínio Corrêa de Miranda, ele analisa um fenômeno fantástico, que é o fenômeno da psicometria.
A psicometria é algo extremamente fantástico, chega a ser até fantasioso para quem não quer estudar. Quer dizer, então, que se eu pegar, como ele tem um livro que é tradução de uma obra muito antiga e muito séria, em que foi dado para alguns psicômetras um pedaço de azulejo. Pegue nesse pedaço de azulejo, sintonize, mentalize. A pessoa fica ali uns 10, 15 minutos pegando naquilo e, de repente, ele entra em transe. Não é um transe de envolvimento mediúnico. Ele entra como se ele estivesse entrando no pedaço de azulejo. Ele diz, olha, nesse azulejo eu estou vendo. Tem uma cena assim, acontece isso, e alguém matou, e os trajes das pessoas são assim, a sala é desse tipo, e ele começa a descrever. E a pessoa não tinha a mínima noção de que pedaço era aquele. Aí você vai ver, são pedaços de cenários de Roma antiga, cenários de povos de uma outra tradição totalmente diferente. E a pessoa trouxe, como é que esta peça registrou isso? Esse registro literalmente é chamado de registro magnético. Tem eu assisti particularmente, Jacó, um documentário onde a polícia dos Estados Unidos utilizava uma médium nesse trabalho. Eu não sei se era propriamente a psicometria, mas ela entrava na cena do crime e descrevia o que acontecia, né? Eu já cheguei a assistir faz tempo, mas, quer dizer, ou seja, é possível. É possível. A antiga União Soviética e o próprio Estados Unidos, eles sempre trabalharam e trabalham até hoje com essas possibilidades, só que eles trazem tudo isso muito guardado, muito reservado, pelos motivos políticos e éticos como eles lidam. Mas isso é evidência de que os registros vão ficando, e não poderia ser de outra forma, porque nós conhecemos a nossa própria consciência. Por exemplo, eu estou vendo aqui este cenário todo, mas daqui a 5 minutos eu não vou me lembrar dos detalhes, mas se eu for levado a um sono profundo, eu vou dizer detalhes que eu nem ao menos percebi, por exemplo, que estão aqui atrás de mim, que eu não estou vendo, mas a minha consciência registrou desde o momento em que eu entrei na sala. Ora, se isso acontece em mim, como é que eu vou resgatar no futuro a história? Eu não estou falando no futuro daqui a 10, 20 anos, daqui a 1 milênio. Nós vamos resgatar dentro de cada um de nós. Verdade. E dentro de tudo em que nós estivemos inseridos. Por isso é que tudo é magnetizável. Agora, o que os magnetizadores sempre disseram foi: a água é o melhor meio. Este é o melhor meio. Ora, se você tem o melhor, por que você vai para um que não é o melhor? Então, essa é uma questão de bom senso. Mas aí, naquela época, o Barão de Poté ele usava muito, porque ele estava em Paris e você tinha toda a Europa que o procurava, mas tinha muita gente pobre. Então você tinha um filho que morava, vamos colocar lá no Cazaquistão, e ele está muito doente. E alguém disse que tinha que ter uma terapia magnética. Não dá para ele vir, não dá para ele ir. Então traz uma roupa do rapaz. E ele magnetizava a roupa. E se levava a roupa, quando o rapaz vestia a roupa, entrava em crise. Essa palavra crise tem um conceito diferente de hoje ao da época. A crise é você como que surtava para que a manifestação da cura se estabelecesse. Então, era visível de que aquela camisa tinha levado um magnetismo. Se isso não fosse possível, não tinha como aquele moço surtar ou ter a crise, como se dizia. Só que os nossos meios acham isso antidoutrinário, e aí entramos numa camisa de força terrível. E olha que eu nem sou muito a favor da gente estar magnetizando roupa, não, tá? Eu estou só falando historicamente. Né? Jacó, e aqui no nosso estado, como anda o desenvolvimento do magnetismo? Aqui também temos duas visões. Eu acho que hoje eu vim aqui com o número 2 na cabeça, né? Tudo está no 2. Se você me pergunta aqui no nosso estado, a partir do Leão, eu digo maravilhoso, né? Tanto que vem gente de fora, vem gente de outras cidades, vem gente de cidade próxima, cidades distantes, de outros países, para visitar o trabalho e ver, e levar modelo, e filmam, e copiam, e mil coisas. Então, dentro dessa ótica, está bom. Dentro da ótica ainda do Leão também está bom, porque a gente tem vários trabalhadores de vários outros centros. Então, é um ponto em que está todo mundo. E como eu até já contei aqui num outro programa, nós nos damos ao luxo de ter duas pessoas, um casal que frequenta a nossa casa, que ele é ateu, ele continua se dizendo ateu até hoje, e a mulher dele é católica apostólica romana. E estão lá e trabalham e atuam, e são pessoas extremamente lindas e maravilhosas. Então, dentro desse aspecto, perfeito. Mas fora desse ambiente, aí a gente já vê uma coisa um tanto quanto limitada. Recentemente, eu recebi um convite da Federação Espírita do Estado de Ceará. Estive lá, fiz 2 seminários, um no sábado e um no domingo. E eu até perguntei, mas a pessoa se inscreve para um e participa dos 2? Ele disse, não, são 2 inscrições. Eu digo, que interessante, quer dizer, porque normalmente o pessoal me chama e a gente faz um só. Mas eles quiseram 2.
E aí o problema foi a briga lá fora porque não tinha espaço. Nos dois. Poxa. Teve gente que só conseguiu vaga para um, teve gente que só conseguiu para o outro, teve gente que não conseguiu para nenhum. E aí o presidente lá da federação disse, Jacó, eu trouxe porque a gente tinha que aproveitar. Mas o nosso próximo evento aqui sobre magnetismo, a gente tem que ir para um auditório de 1000 lugares, para ver se consegue evitar esse problema. Porque na vez anterior que eu fui lá, a gente foi para um auditório de 500. No primeiro dia voltou 150 porque não tinha espaço. Por magnetismo. Lógico, talvez, eu diga até brincando, a minha beleza ajude, mas o problema é o magnetismo, de fato. Então, dentro desse aspecto, o Rio Grande do Norte está muito devagar ainda. Você vê poucas casas que aceitam pensar. Não precisa mudar, nem precisa fazer laboratório, mas a gente precisa fazer alguma coisa com mais segurança. Os espíritos fazem, os espíritos ajudam, sim, principalmente se você tem quem saiba. Aqui a gente tem, por exemplo, o pessoal que trabalha com as câmeras. Pegar a câmera, situar a câmera, isso é fácil. Mas qualquer um vem fazer isso, se vier que faz qualquer um, a gente vai ter falha de iluminação, de angulação, de distância, vamos ter todo tipo de erro. Agora, se você diz, não, eu quero fazer uma televisão de qualidade, põe as pessoas que sabem fazer e a qualidade já está praticamente pronta. Basta alguém somente dirigir, olha, essa câmera 3, põe para 2, não, agora vem para 5 e vai e circula para ali. Então fica fácil você dirigir, porque você tem os elementos. No nosso caso do magnetismo espírita, o que a gente está precisando é ter o elemento humano com essa capacitação, aí sim, aí o mundo espiritual dirige, aí o sucesso é fantástico. Então quer dizer que no Brasil, até a gente botou assim, a coisa está pegando mesmo, ou seja, está bem melhor do que aqui. Está bem melhor do que aqui, bem melhor mesmo. Tem cidades que eu nunca fui, Gisete, nunca dei um curso. E já estão funcionando e salvando vidas. Quando eu digo isso, não é força de expressão, não. Porque uma pessoa que entra em depressão profunda e sai, essa pessoa foi salva. A Organização de Saúde estimou a última vez que era 70% dos suicídios era devido à depressão. Hoje a estimativa já chegou a 90%. Quase todos os casos de suicídios têm uma depressão por trás. Então, na hora que você tira alguém de uma depressão, você fatalmente tirou alguém de uma morte terrível. Então, tem muitas casas hoje no Brasil que estão trabalhando já em cima de leituras e também vendo os vídeos, né? Como tem muitas palestras minhas aí no YouTube, no meu site, o pessoal vai pegando e me escreve, e é um volume enorme e termina funcionando. Então você acha assim que aqui no Rio Grande do Norte o que falta é incentivo, é a busca dos próprios dirigentes das casas espíritas e buscar mais esse estudo? Eu creio que sim, Gisete, eu creio que sim. Depois, existem às vezes umas campanhas que são estranhas, né? Aconteceu isso comigo a primeira vez quando eu estava nos Estados Unidos, há 2 anos, e uma pessoa disse assim para mim, Jacó já deixou de ser espírita faz muito tempo, ele agora é só magnetizador. Quando eu ouvi, eu tomei um susto, porque eu conheço pouca gente tão espírita quanto eu. Tudo que eu falo principalmente baseado em Allan Kardec. Tem gente até que diz, por que você não fala em André Luiz, em Emmanuel? Eu digo, não, porque se eu começar a falar muito dos outros, vão dizer mil coisas, então vou falar em cima de Allan Kardec e do Evangelho, que normalmente é a minha preferência. Ousam dizer que eu não sou espírita, mas aí era lá fora. Eu digo, tudo bem. Mas quando foi este ano de 2013, aqui no Brasil, eu já ouvi em alguns estados dizendo, não, a gente só convida espíritas. Sim, mas Jacó não é espírita. Eu digo, meu Deus do céu, então o que é que eu sou? Eu queria saber qual era o título que eu ganhei ou que eu perdi, mas tudo isso porque com medo de lidar com o magnetismo. Porque o magnetismo, sem o estudo, é assim, basta você levantar as mãos e os espíritos fazem tudo. O magnetismo com estudo, você vai ter que fazer um monte de coisas. E é aí onde fica o gosto amargo. Gente, a gente quer aproveitar aqui essa deixa pelo estudo e convidar você a conhecer A Viagem, uma busca pela verdade, da Casa Editora Clarim, é o mais novo lançamento. A gente teve, gente, no último dia 26, lá no Discípulo do Evangelho, fomos muito bem recebidos, seu Guilherme, que é o presidente lá, olha, o nosso muito obrigado a todos. Foi o encerramento da comemoração de aniversário, onde trouxe como tema a família, um compromisso com Deus, um belíssimo tema. Parabéns ao Discípulo do Evangelho, nosso muito obrigado. E quem quiser conhecer o livro A Viagem, www.clarim.com.br, lá no Discípulo do Evangelho tem para vender, no SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, no SEDAC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, na Livraria Alta de Souza, no Praia Shopping, na banca de revista Boa Leitura do Nordestão da Salgado Filho. Então, tá aí
Aproveite, conheça. A gente vai fazer rapidinho, porque tem muito mais coisa aqui para perguntar a Jacó. A gente teve, Jacó, teve a felicidade de participar do primeiro encontro que você promoveu lá no Leão de magnetizadores. Hoje já está o quê? No sexto. E vai haver agora em maio, é isso? É, agora em maio, dia 17, 18 e 19, na cidade de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. E tem pelo menos 2 delegações confirmadas, 2 delegações com várias pessoas. Uma do Canadá, da cidade de Montreal, e uma da Flórida, dos Estados Unidos, que vem ali, a da Flórida, se não me engano, são 11 ou 12 pessoas. Então, temos 2 delegações internacionais, inclusive com apresentação de trabalhos. E vai ter o chá também lá do Leão, não é? No Leão ele tem o café cultural todo primeiro isso. domingo do mês. Maravilha. Absolutamente todo primeiro domingo do mês. Agora, em maio, será o Alan Vilches. E em junho vai vir uma pessoa que nunca esteve aqui no Rio Grande do Norte. No caso é nesse domingo agora. Nesse depois domingo. que você está assistindo aí, depois vai para o Leão. O Alan Vilches é um cantor lírico de primeiríssima qualidade, um rapaz de uma simpatia, um coração extremamente generoso. E se não der para você ir para o café da manhã, à tarde, na palestra às 16 horas, lá no Leão, ele vai estar novamente aí totalmente aberto, franco, para quem quiser assistir. E no mês seguinte, aí terá o Bira Frontin, que é do Rio de Janeiro. É um espírita maravilhoso e que ele trabalha muito a questão do relacionamento de trabalhos, ele trabalha muito essa questão de funcionamento, de interligação, será excelente. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. O pessoal que vai lá de SEDAC adora, então é uma proposta nova, até de lazer, lazer sim. saudável, né? Sim. Acima de tudo. Já que a gente está no nosso tempinho assim, mas eu não vou resistir a perguntar, por que será que existe resistência hoje em aplicar o magnetismo nas casas espíritas? Exatamente porque dá trabalho. Eu acredito que seja por isso. Eu não quero acreditar que tenha mais nenhum outro motivo. Dá trabalho. Você precisa preparar bem, você precisa ter uma equipe, você precisa ter um acompanhamento. E depois, a gente diz assim, nós não podemos garantir nada para ninguém. E nem garantimos. Não garantimos no sentido de dizer, vai começar a chegar no meio e no final. Mas garantimos absolutamente para todo mundo. A melhora é muito acentuada, seja no que for. E com esses desesperos que nós temos, essas doenças gravíssimas aí, a gente tem mais que arregaçar mangas, estudar mesmo e produzir. Gente, a gente quer divulgar que esse programa, você que assistiu, ligou agora, não viu, perdeu, não perdeu, vai no YouTube, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho, e lá você acessa. Assim que terminar, já vai estar lá à disposição para você, tanto esse quanto os demais programas que a gente já fez, tá certo? A gente vai ficando por aqui, só que Jacó ainda vai ficar conosco, que no próximo programa ele não vai tratar do magnetismo, vai falar sobre o Evangelho, no Dia das Mães, nada melhor do que refletir acerca do Evangelho, não é verdade, Jacó? Olha, a gente tem muito a agradecer. E você falou aí da depressão, a gente vai finalizar, mas você vai dar a mensagem final, né? Com esse tema também, levando um alento. Você falou aí que a depressão tem jeito, até pelo magnetismo. Inclusive, gente, quem quiser conhecer mais a respeito do Jacó, do trabalho, www.jacomelo.com. O site é maravilhoso, tem um trabalho também junto com o Leão. A gente tem um trabalho lá do Leão, você conhece o Leão, 360 graus, é maravilhoso. Conheça, visite lá a página, é fantástico. Tem os livros, tem os CDs, tem a loja virtual, se você quiser adquirir, são 14 obras. Entre eles, a cura da depressão pelo magnetismo, cure-se, cure pelo passe, e outros de reflexão, autoajuda. Jacó é eclético demais. Jacó, muito obrigada e até o próximo domingo. Obrigado, e muita esperança para todos nós, muita paz, muito progresso. Chegaremos lá.